Fala, fala, povo de Deus, sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série O Poder da Oração. É isso mesmo. Desde que você começou a assistir essa série, você já tem obtido respostas nas suas orações? Você tem sentido algo diferente nas suas orações? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente o teu testemunho. Eu ficarei muito feliz em saber que esta série, que este conteúdo está sendo edificante para a tua vida. Vamos então ao quarto episódio. Eu falei que seria um tema surpresa. Eu quero falar sobre os 3 tipos de oração e os 3 níveis também da oração. Vamos nessa? Segue a vinheta, a gente volta daqui a pouco. Bom, pessoal, glória a Deus por esse tempo tão precioso que nós estamos tendo todos esses dias. Estou muito feliz com tudo que você tem recebido, com os comentários que estão ficando aqui. Estou muito feliz por esse conteúdo estar chegando até você. Eu sei que está gerando frutos, fico muito feliz por isso mesmo. E eu queria meditar com você aqui em Jeremias 29, 11 em diante. Diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dor ou prejuízo, planos de dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei total atenção. Olha que tremendo isso daqui. O Senhor Deus está falando: olha, vocês vão orar a mim e eu vos darei toda a atenção. Vocês vão me buscar e me encontrar quando me buscarem de todo o vosso coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assegura o Senhor, e os conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo os reunirei de todas as partes da terra para onde eu os dispersei e os repatriarei para o lugar de onde os deportei, afirma o Senhor. Que promessa linda que o Senhor faz ao povo de Israel, e é claro, em sua onisciência, o Senhor fez diretamente essa promessa a mim e a você, porque sendo onisciente, Ele sabia que hoje nós estaremos falando sobre isso, estaremos meditando nesse texto e Ele estaria falando conosco individualmente. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é que o Senhor sabe todos os planos que Ele tem ao teu respeito. Lá em Salmo, a palavra do Senhor nos fala que todos os nossos dias já foram escritos por Deus em um livro antes da fundação do mundo. Então entenda que existe um propósito, um plano estabelecido por Deus para a minha vida e para a tua vida antes do nosso nascimento. E por que nós não vamos recorrer àquele que sabe exatamente qual é o plano para a minha vida e qual é o plano para a tua vida? É claro que hoje nós temos algo que você conhece, que é o livre-arbítrio. E nós temos o direito de fazer as nossas escolhas. E é dentro disso que eu vejo que a partir das escolhas do homem, algumas páginas se acrescentam no nosso livro, claro, páginas que se fazem necessárias para endireitar os nossos caminhos, como diz a palavra do Senhor, que é o Senhor que endireita, né, as veredas do justo. Então nós precisamos, às vezes, passar por algumas provas que, dentro dos planos de Deus, no plano perfeito, no plano principal, seriam desnecessárias, mas se fazem necessárias para endireitar os nossos caminhos, para nos trazer de volta à rota de destino. E quando você aprende a ter este relacionamento com Deus por meio da tua oração, por meio do teu alimento diário espiritual, você passa a acessar os planos que Ele tem para a tua vida. Eu posso acessar os planos que o Senhor tem para a minha vida. E Ele fala: vocês precisam orar a mim, porque se vocês orarem a mim, eu vou dar total atenção a vocês. Enquanto você ora, o Senhor está voltando-se com total atenção a você, está voltando-se com total atenção a mim, porque Ele ama a realizar o desejo dos nossos corações, porque é Ele mesmo quem gera sonhos e desejos nos nossos corações. Eu falo para você que os nossos sonhos, lembra que eu falei no último vídeo sobre a memória espiritual? Eu creio que muitos sonhos que nós temos, às vezes você, desde a infância tem um sonho, você acorda talvez com um sonho: poxa, eu desejo fazer isso, mas espera aí, como que esse sonho foi plantado em você? Como que esse desejo foi plantado em você? Eu acredito que tudo isso faz parte dessa memória espiritual, dessa memória do nosso espírito, que ele tem algum tipo de conexão, algum tipo de informação, eu acredito, a respeito do que está escrito no meu livro, do que está escrito no seu livro. E a partir disso são gerados sonhos nos nossos corações que vão nos direcionar exatamente a nossa rota de destino ao propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Agora, um dos grandes bloqueios na oração é a falta de tempo. Tem um episódio onde Jesus convida os seus discípulos para orar. Ele fala assim: olha,
eu vou me retirar aqui. Ele se retira com Pedro, Tiago e João. Ele deixa os seus outros discípulos em um determinado lugar ali para orar. Quando ele volta, provavelmente menos de uma hora depois, esses discípulos estão todos dormindo. E ali o Senhor Jesus fala: poxa, vocês não puderam orar nem mesmo uma hora sequer comigo, né? E ali nós vemos o Senhor Jesus advertindo seus discípulos porque eles não conseguiram acessar o ápice da oração, o ápice da profundidade, da intimidade com o Senhor por meio da oração, porque o sono roubou aqueles discípulos desse momento tão importante, tão especial. Eu acredito que assim como eu, você já teve essa dificuldade de orar. Às vezes você começava a orar: Pai, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, não deixa faltar o alimento. De repente você estava dormindo. Quem aqui já se ajoelhou para orar de madrugada e acordou de manhã, não sabe nem se orou? Deixa aí nos comentários. Meu Deus do céu, já aconteceu comigo algumas vezes. Ou quem aqui já foi orar de madrugada e acabou orando até para Deus abençoar o diabo? Isso é cômico, né, William? Imagina só, uma vez eu estava numa vigília de oração, só para a gente quebrar o gelo, e aí teve um grande amigo, um irmão, não vou expor ele aqui, mas ele começou a fazer oração e ele começou: Deus, perdoa o diabo, Deus. Perdoa o diabo, abençoa o diabo, porque ele já estava tão fora da casinha, fora da caixinha ali, porque o sono roubou daquela conexão tão importante. Nós sabemos que, assim como o sono, existem outras distrações, às vezes como o próprio trabalho, as próprias preocupações que nos impedem de alcançar o mais profundo da oração. Eu gosto muito de uma definição onde o Benny Hinn fala sobre os 3 níveis da oração e ele associa ao tabernáculo. Você talvez já sabe, se não, né? Você pode estar pesquisando sobre isso, mas o tabernáculo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte do tabernáculo do templo do Senhor é o átrio. Então veja, eu acho muito incrível porque Deus ele é tridimensional. Tudo que nós podemos, muitas coisas, melhor dizendo, que nós vemos à nossa volta é tridimensional. Vamos falar de música, melodia, harmonia e ritmo. Vamos falar do ser humano, corpo, alma e espírito. Vamos falar da Trindade de Deus, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é? E o Senhor tem algo muito especial com 3. A Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo fala que ele foi ao 3º céu. Então nós temos o 1º céu, que é o que nós vemos. Nós temos o 2º céu, que é onde acredita ser os lugares onde acontecem as batalhas espirituais, né? Também onde são as galáxias. Nós temos o 3º céu, aonde está o trono de Deus, que é onde Paulo teve acesso. E nós temos também os 3 níveis do templo, que o Senhor especificou exatamente como Ele queria, todo o templo e todos os elementos que ali iriam compor aqueles ambientes. Então nós temos ali o primeiro lugar, que é o átrio. E o átrio era o lugar onde se apresentavam sacrifícios de expiação de pecados. O átrio era o lugar onde, vamos colocar, se pedia perdão pelos seus pecados, havia uma bacia ali para a purificação, né, onde eles lavavam as mãos antes de se apresentarem na segunda etapa, no segundo nível. E Benny Hinn, ele fala exatamente sobre isso, que o primeiro momento da oração é quando você pede perdão pelos seus pecados, é onde você está passando por um processo de purificação. E esse é um ambiente onde as distrações, elas vêm com grande ímpeto contra nós. Porque ali você está orando, você está introduzindo o seu diálogo com Deus, mas de repente tudo à sua volta quer tirar a sua atenção. Tudo bem, todos nós passamos por essa etapa, todos nós somos resistidos quando vamos orar por 1000 coisas. Sabe qual é o grande problema? É que você começa a sua oração e você é resistido de diversas formas, e antes de acessar o segundo nível, que é o Santo dos Santos, assim como na sequência do tabernáculo, você diz amém. E ali você interrompe algo que com certeza te levaria a acessar o ápice da oração, onde você com certeza acessaria revelações extraordinárias, onde você acessaria respostas, mas religiosamente nós vemos pessoas, ou nós mesmos passamos por isso algumas vezes, que nós vamos orar, e a oração ela é um diálogo, é um relacionamento entre você e Deus, só que você fala, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me purifica, e pá, amém. Mas esse amém interrompe o Senhor de falar com você.
É como se você chegasse no médico, você chega no consultório médico e ele fala, como você está? E você começa a falar todo o teu caso. Estou sentindo dor aqui, já faz uns dias que eu estou com dor ali, que eu estou passando por isso, por aquilo. Obrigado, doutor, pelo atendimento, e vai embora. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. A gente despeja em Deus, despeja no Espírito Santo ali as nossas petições e vai embora. E não é assim que funciona, não é o que nós devemos fazer. Por isso que Jesus adverte os discípulos e fala, olha, vocês não puderam ficar nem mesmo 1 hora comigo. Então imagina, 1 hora para quebrar este bloqueio, né, das próprias distrações e ter acesso a revelações. A palavra do Senhor fala sobre um segundo nível, no tabernáculo de Deus, que é o lugar santo. No lugar santo haviam vários elementos, dentre eles eu quero destacar os pães da presença que ficavam ali em cima de uma mesa. Imagino que quando você acessa o segundo nível da oração, é onde você passa a ser alimentado, você passa a ser saciado, é onde a oração começa a sair do ambiente de guerra, de distrações, dificuldades, e é onde você começa agora a ter prazer. Você começa a sentir o gozo da presença de Deus, você começa a ter respostas que são inexplicáveis, porque às vezes você não teve o seu pedido atendido de imediato, mas você já tem uma paz que alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito, e você fala, peraí, isso aqui está gostoso, isso aqui está prazeroso. É quando você começa a conversar com alguém, e assim, a conversa às vezes é uma conversa muito normal, muito natural, mas de repente entra em um assunto que você gosta de conversar. E de repente você passa a ter prazer naquele diálogo. E quando você passa a ter prazer na tua oração, é onde eu acredito que você acessou o segundo estágio, o segundo nível, e ali você começou então a sentir prazer naquele diálogo, e você não está simplesmente mais pedindo, mas você está conversando com Deus e você começa a agradecer. Deus, eu também quero te agradecer, porque em meio a tudo isso que eu falei com o Senhor, em meio a todas essas petições, eu preciso ser grato porque o Senhor também já fez isso na minha vida, o Senhor já me deu aquele livramento. Deus, obrigado pela vida de fulano, Pai, obrigado pela vida do João, da Maria, que foi instrumento de Deus na minha vida aquele dia e tal. A conversa se torna prazerosa e o tempo passa de uma forma que você não vê. Se nas tuas orações você não tem alcançado prazer, é porque você não está passando do primeiro estágio, você não está passando ali do átrio. Você precisa sair do átrio e entrar no lugar santo. O terceiro estágio, se nós formos discorrer revelações aqui a respeito de todos os elementos e o que a gente pode associar, né, a esses 3 níveis da oração, meu Deus, vamos viajar por horas. Mas a intenção dessa série são vídeos mais curtos. A gente pode conversar muito mais sobre isso em outro momento. Mas vamos lá, o terceiro nível é o Santíssimo Lugar. Olha que interessante. A palavra do Senhor fala que antes do véu do templo se rasgar, antes do sacrifício de Jesus, apenas o sumo sacerdote tinha acesso ao terceiro nível do tabernáculo. Ali era onde estava a arca da aliança, onde estava o ápice da presença de Deus. E apenas os sacerdotes entravam ali para ter acesso, né, diretamente ao Senhor e falar diretamente com Deus e ouvir o Senhor de alguma forma e trazer resposta ao povo. Só que a palavra do Senhor fala que quando Cristo se entrega por nós, o véu do templo é rasgado e todos nós passamos a ter livre acesso a esse terceiro nível da oração. Todos nós podemos ter acesso ao terceiro céus, que Paulo fala que foi ao terceiro céus e viu coisas estrondosas, extraordinárias, que ele não conseguiu nem verbalizar, não conseguia nem explicar. E é isso que Deus quer nos levar por meio das nossas orações. Sair do átrio, adentrar o lugar santo, mas também sair do lugar santo e adentrar o Santo dos Santos, que é onde a presença de Deus te envolve de tal forma que não existe mais distração. Talvez, no segundo estágio da oração, que é representado por este segundo estágio ali do tabernáculo, ainda existam distrações, por mais que está uma conversa prazerosa, está um relacionamento ali prazeroso, mas ainda existem algumas distrações. Porém, quando você adentra o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, é onde nós até cantamos, né? No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, não é? Então, é onde você adentra o ápice da glória, o ápice da presença, e é onde você acessa, assim como Paulo falou, as coisas inexplicáveis. Meu Deus! Não se contente com apenas o átrio. E nem mesmo só com o lugar santo, mas nas tuas orações, adentre o Santo dos Santos, adentre o ápice da presença de Deus, acesse o terceiro céus, o que nós falamos, né? Acesse a sala do trono. Imagina só,
Vamos recapitular comigo quando eu falei um dos últimos vídeos sobre o processo da oração, né? Vem essa revelação, esse start aqui agora. Abrindo parênteses, o William Júnior que está filmando, dá um alô aí pro pessoal, William. O William Júnior falou assim, bispo, todo vídeo, a cada vídeo parece que o senhor vai adentrando mais, né, o Espírito, e eu acho que vai chegar um vídeo e você vai começar a rodar aqui falando em línguas, porque a presença está forte. Mas vamos recapitular aqui. Eu falei para você sobre o processo da oração. E aonde acontece o processo, citado lá em Apocalipse, que o anjo se apresenta diante do trono de Deus? Na sala do trono, né? E agora vem essa revelação de que Paulo acessou a sala do trono, ele acessou o terceiro céus. Então imagina só que quando você quando você acessar o terceiro nível da oração, o terceiro nível da tua intimidade com Deus, o santo dos santos, acessar a sala do trono, veja bem, você mesmo ultrapassa o obstáculo do primeiro, do segundo, até chegar ao terceiro céus, e aonde de imediato você consegue ter acesso ao fogo da glória, ao fogo da presença. Meu Deus, isso é extraordinário, é muito profundo isso aqui. Então não se contente com apenas o Senhor abençoa, me dê, me perdoa e amém. Desenvolva um diálogo com Deus, porque Deus ele está falando aqui, olha, deixa eu ler de novo para você. Ele falou, olha, então me invocareis e chegareis a mim para orar e eu vos darei total atenção. Eu vejo o Senhor falando assim, ei, eu quero que vocês comecem a orar e comecem a acessar mais do que o átrio, mais do que o lugar santo, mais o santíssimo lugar. Eu quero que vocês acessem o ápice da oração, porque eu quero que vocês desenvolvam um relacionamento profundo comigo, meu Deus. E eu vos darei total atenção. Então vocês vão me buscar e vão me encontrar, mas quando vocês me buscarem de todo o coração, quando vocês me buscarem além do átrio, além do lugar santo, mas acessarem o santíssimo lugar, então eu me permitirei ser achado por vós. Cara, que isso? Aleluia. Você consegue discernir isso? Você consegue perceber que Deus quer te levar a um nível muito mais profundo de intimidade? Agora eu te falo uma coisa, talvez você pense assim, poxa bispo, quando eu orar, todos os meus problemas estarão resolvidos? Eu ouso dizer que talvez ainda não, mas quando você desenvolver um relacionamento, uma vida de oração e intimidade com Deus, e isso não ser apenas um dia esporádico, mas passar a ser todos os teus dias, entende? Não é você talvez ter que tirar 1 hora por dia para orar, mas é você não passar mais do que 10 minutos sem falar com Deus. Mas como que eu faço isso, bispo Daniel? Como é que eu vou passar, né, de 10 em 10 minutos estar ali desenvolvendo um relacionamento com Deus? Você não precisa, nem sempre, é claro que você não vai deixar de fazer isso. Você vai entrar assim no teu quarto, dobrar os teus joelhos, fechar a tua porta como o Senhor nos direciona, mas mesmo no teu trabalho aqui, ó, na tua mesa, permita o Senhor estar conversando com você o tempo inteiro, esteja conversando com Ele em espírito o tempo inteiro, você entende? É isso que o Senhor quer de nós, porque quando nós alcançamos este nível de continuidade, este nível de produtividade em relacionamento com Deus, por meio da oração, você é capacitado, como eu disse, os teus problemas talvez não são resolvidos, mas você é capacitado para resolver cada um deles. Lembra que quem pegou a funda e a pedra para derrubar o gigante foi Davi. Não foi Deus que enviou um anjo dos céus e colocou uma pedra na mão e derrubou o gigante, né? Não. Eu imagino que Deus até enviou um anjo para poder dar um soco ali na cabeça do gigante para ele cair de frente, porque ele não caiu para trás, ele caiu de frente. E a Bíblia fala que a pedra de Davi bateu na fronte, mas o que cabe a você fazer, é você que vai fazer. Só que, olha só, Davi tinha uma vida tão íntima com Deus que, cara, ele teve coragem de enfrentar aquele gigante, mesmo diante do peso da responsabilidade, mesmo diante da afronta, mesmo diante da improbabilidade humana. Ele simplesmente foi, sabe por quê? Porque ele tinha uma vida de oração, e você pode olhar os Salmos e ver que isso é contínuo na vida de Davi, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Cara, extraordinário. Por fim, vamos lá, preciso encerrar esse vídeo, vamos lá, eu quero deixar 3 textos com você, anota aí, e falar sobre 3 ambientes, a partir desses 3 textos e 3 tipos de oração. Vamos lá. Nós temos o primeiro ambiente aqui, que como eu falei para você é um ambiente de guerra,
Efésios 6,12 diz assim: porquanto não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O Efésios 6, ele fala sobre a batalha espiritual, ele fala sobre os sermos revestidos, não é isso mesmo? Então eu percebo que o primeiro nível da oração, o primeiro estágio da oração é um estágio de guerra, de batalha, de confronto. E também existe um tipo de oração que é uma oração de guerra, uma oração onde você realmente vai batalhar ali nos lugares celestiais em favor das tuas causas. Você vai realmente fazer decretos, vai fazer clamores, vai exercer a tua autoridade. E essas são as orações de guerra. Eu lembrei agora do filme Quarto de Guerra. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que é muito edificante. Agora vamos lá para Hebreus 4,16, que diz assim: porquanto acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para recebermos misericórdia e encontrarmos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Aqui nós estamos falando sobre orações de súplicas. Você está se achegando ao trono da graça de Deus com confiança para receber graça, receber socorro no tempo da tua adversidade. Então, o segundo tipo de oração são orações de súplica. E o terceiro tipo de oração é a oração, na verdade, o que chamamos de louvor e adoração, né? É aquela oração onde você exalta o Senhor, onde você adora o Senhor. Eu deixo o texto de Salmo 151, que ele fala assim, aleluia, louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no seu majestoso firmamento. Então nós falamos de orações de guerras, aonde acontecem as orações de guerras. Aqui o texto diz, nos lugares, nas regiões celestiais, onde se encontram ali os principados, potestades e dominadores, aonde o anjo Gabriel fala para Daniel que ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia. Então as orações de guerra nós direcionamos e acontece, surte efeito neste lugar. As orações de súplica, aonde surte o efeito, aonde acontecem as orações de súplicas, o texto diz que é diante do trono da graça de Deus, a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno. E agora ele fala sobre a oração de louvor, e adoração. Ele fala, louvai ao Senhor, mas aonde? No seu santuário, louvai-o no majestoso firmamento. E eu associo isso ao terceiro nível, ao Santo dos Santos. E eu tenho certeza que se você discernir esses três níveis da oração, esses três ambientes espirituais de oração, a tua vida com Deus nunca mais será a mesma. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Obrigado por estar participando de mais esse vídeo da série O Poder da Oração. E bom, eu quero saber se você quer continuar com essa série, Se você estiver compartilhando os vídeos, se estiver fluindo e sendo edificante para você, a gente continua com a série O Poder da Oração. Claro, para poder falar de oração, a gente pode fazer 1000 vídeos a respeito. Mas se você quer continuar com a série O Poder da Oração, então deixa aqui nos comentários que a gente vai dar sequência. Amém? E claro, muitas outras séries você vai estar participando aqui no meu canal. E deixa tuas dicas aí, os teus comentários de conteúdos que você quer receber aqui. Além também da adoração livre. Vou trazer de volta a adoração livre aqui para o canal. Momentos intensos, onde nós vamos juntos adentrar o Santo dos Santos. E eu espero que edifique a tua vida. Vamos lá, pessoal, dá uma pausa aqui rapidinho, só para te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa o teu like, deixa os teus comentários, vamos interagir juntos aqui para que eu possa estar aperfeiçoando cada vez mais esse conteúdo. Você pode também acionar aqui o sino de notificações, porque toda vez que tiver um conteúdo novo no canal, você vai ser notificado a respeito. E compartilhe isso aqui com todas as pessoas que você acredita que podem ser edificadas por todo o conteúdo que está sendo produzido aqui. Deus te abençoe, shalom, shalom.